Olha, meus amigos, o que eu venho propor com essa videoaula é uma perspectiva um tanto crítica sobre o quanto nós já estamos acostumados, com o termo estresse na nossa cultura, no nosso dia a dia, quando nós falamos dos mais diversos tipos e contextos e cotidianos de trabalho. Hoje parece que já é uma palavra de ordem, Os funcionários, aqueles que realmente sejam comprometidos, que realmente sejam identificados como promissores, como geradores de alto desempenho em uma organização, de fato devam se projetar, se apresentar devidamente estressados. O grande problema é que nós estamos cada vez mais uma cultura que se adequou, se adaptou e se conformou com essa condição de que para eu ter uma alta produtividade, obrigatoriamente eu preciso estar estressado. Então é imprescindível que a gente traga essa discussão de como que o estresse deva ser considerado ali na gestão de pessoas. E mais ainda, o estresse é visto como um fator que deve ser gerenciado, especialmente porque ele representa uma preocupação crescente, Hoje a gente fala a saúde, a gente tem essa compreensão de que se eu tenho ali a consideração com a minha saúde, nós não estamos falando apenas de ausência de doença. Saúde também é garantia de bem-estar, é promoção de um bem-estar, Especialmente aí quando a gente está falando do completo bem-estar biológico, psicológico e social. Se o trabalho impõe níveis de estresse acima do tolerável, a gente tem então a constatação de que não vai mais haver qualidade de vida nesse trabalho, Então a gente precisa ter essa compreensão. Só porque eu estou exigindo muito dos funcionários, quer dizer que eu estou garantindo qualidade? Não. Porque se eu tenho ali altas condições de estresse, um ambiente de trabalho extremamente estressante e uma organização geralmente está sendo caracterizada dessa maneira, eu estou inviabilizando, limitando as reais condições dos meus funcionários revelarem seus melhores desempenhos, suas melhores produtividades, suas condições de desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Então não quer dizer que se eu estou exigindo muito ou sobrecarregando os meus funcionários, gerando aí um estresse sobre eles, isso não vai representar uma garantia de sucesso de uma organização que tem um desenvolvimento promissor. Então a gente precisa levantar esse questionamento crítico. Será que, porque eu estou promovendo uma cultura de estresse, eu realmente estou garantindo uma organização que produz? Isso é muito levantado, é muito questionado o tempo todo quando a gente vê aí o mundo corporativo. Então, se a gente identifica estresse como essa condição de qual é o máximo de energia que as pessoas possam e consigam efetivamente investir para realizar o trabalho, a gente precisa saber como dosar, como gerenciar a maneira como nós nos apropriamos dessa energia que possa ser investida. Então, não ter condições ali de estresse que estejam além do que seja tolerável, porque quando eu tenho a perda desse limite, eu tenho a natural estimativa, projeção aí do que nós já conhecemos também muito bem, que nós classificamos como síndrome de burnout, Então, se eu tenho ali essa condição de que eu posso fazer com que um funcionário perca a sua condição de desenvolver bem um trabalho, é porque a gente não está sabendo administrar o estresse. Aproveito um momento para eu me apropriar aqui também, desse termo que eu estou projetando aqui nessa videoaula. É muito comum, vez ou outra, você se deparar aí com alguém que esteja falando um síndrome de burnout. Eu sempre preciso enfatizar isso com os meus alunos. Não existe síndrome de burnout, Burnout é uma analogia, é uma metáfora, Quando você tem lá, eu sempre faço também esse esqueminha, Quem já assistiu aí uma videoaula minha, quem já assistiu aulas minhas sabe que eu sempre digo isso. Eu tenho aqui analogia com uma vela, Então imagina que eu tenho aqui a minha vela projetada, ela está devidamente acesa, O que significa a síndrome de burnout? Qual que é a analogia que eu tenho com a síndrome de burnout? Enquanto o funcionário ele está ali com a sua chama acesa, ele realmente está conseguindo produzir, ele realmente está conseguindo manter ali o seu foco, Ele consegue trazer energia, ele consegue manifestar ali para aquele ambiente de trabalho toda essa luz, toda essa condição de ter o seu calor, a sua energia para produzir, ele está ativo. Acontece que existe uma limitação de quanto dessa energia possa ser investida. O que acontece propriamente, que vai representar essa metáfora com a síndrome de burnout, é porque chega uma determinada hora
que as dificuldades, os desafios que estejam sendo projetados nesse ambiente de trabalho sejam tão significativos que a gente pode imaginar ali, vem aquele vento, né? As notícias bombásticas, o excesso de cobranças sobre o trabalho, então vem aquele vendaval, sopra, né, essa vela. E se eu sopro aquela vela, eu venho aqui nela e passo, né, eu simplesmente apago essa chama. E aí a gente sabe que no momento que uma chama é apagada, tem aquele último filetezinho, né, de uma fumacinha que sai ali daquela vela que acabou de ser apagada. Essa última fumacinha é o que nós chamamos de burnout. Aquilo que estava ardendo, que estava queimando, burn, foi embora, né? Burnout. Portanto, pessoal, quem esteja assistindo aqui esse meu vídeo, esteja atento com isso. Não falando no síndrome de Burnout, estamos fazendo justamente uma metáfora com a síndrome de burnout. O último suspiro de energia, a última chama acesa que um funcionário conseguia manter. Porque quando a gente tem um excesso muito intenso de estresse no trabalho, a ponto desse profissional perder a sua energia, ele entrou numa condição de burnout. A partir daquele instante, ele não consegue mais produzir, ele não consegue trazer um diferencial ao aplicar as suas competências, os seus talentos. Ele está desgastado por tanto estresse que ele já enfrentou. E chega um momento que ele realmente perde a sua esperança, perde ali a sua credibilidade de que o trabalho possa ser bem feito, né? Ele não se reconhece mais capaz de continuar produzindo naquela mesma intensidade de um ambiente extremamente estressante de trabalho. Por isso, a gente associa excesso de estresse pode provocar burnout. Burnout é uma metáfora, a última chama acesa que um funcionário poderia projetar ali no seu ambiente de trabalho. Então, né, a gente precisa fazer essa associação. Síndrome de burnout é justamente uma condição que eu identifico a falta de saúde no ambiente de trabalho, um profissional que não consegue mais ter ali a sua energia para realizar o seu trabalho. O problema é que nós nos acostumamos com essa cultura de alto estresse, né, de alta intensidade aqui, de altas cobranças no ambiente de trabalho. Se a gente tem essa cultura, né, de uma alta competitividade sendo dominante, a gente consegue compreender que o ambiente corporativo contemporâneo é marcado por essa competição acirrada, favorecendo então a criação de ambientes marcados por altos estresse, né? Altas dosagens de estresse. Hoje a gente tem essa cultura, aquele profissional que produz, aquele profissional que realmente está comprometido com os objetivos da organização, em garantir entregas, né, de um bom resultado para a organização, ele obrigatoriamente precisa suportar uma sobrecarga grande de trabalho. Isso é o que vai representar uma condição de estresse. E aí o estresse vivido no trabalho, né, ele pode ser natural, com uma capacidade de se adaptar às condições naquele contexto novo. Isso é um estresse tolerável, né, um estresse comum. Sempre que nós vamos entrar, nós vamos nos ingressar num novo contexto, e uma organização é um contexto social onde as pessoas vão viver, até eu conseguir me adaptar às condições, né, daquele cotidiano, o que já seja, o que sejam as rotinas, as práticas comuns daquele contexto, eu vou passar por um estresse, mas esse estresse é natural, né? Então a gente já tem essa condição de estressora, de eu preciso me adequar ao meu trabalho, né? Então, na qual sempre está envolvido em um equilíbrio obtido pela exigência e a capacidade. Então, a gente compreende de uma maneira básica, o estresse é isso. Eu preciso estabelecer o equilíbrio. Se eu tenho exigências do meu trabalho, né, o que seja exigido de mim, e eu tenho minha capacidade real, aquilo que eu realmente tenho condição de fazer, eu vou sempre me adaptar à minha capacidade com o que seja exigido. O problema é que nós temos um limite, né? Vai chegar uma hora que a exigência pode ficar maior do que a minha capacidade. De fato, eu não consigo alinhar, estabelecer o equilíbrio entre o que eu sou capaz de fazer para atender a toda aquela exigência, e aí sim eu tenho um problema de um estresse negativo, né? Inclusive, quando nós temos o estudo de estresse, nós temos aí uma diferença entre dois conceitos, né? Que é o conceito de eu-stress, né? Que é quando a gente tem esse estresse natural, esse estresse positivo, né? Aquilo que eu realmente me comprometo a fazer, eu quero adequar as minhas capacidades, eu quero ser capaz de produzir mais para atender aquelas expectativas. Isso eu determino para mim mesmo, é o meu eu-stress, aquilo que eu realmente tenho condição de ver, inclusive que me motiva a querer produzir da melhor forma que eu consiga desenvolver, né? Aprimorar os meus talentos, aperfeiçoar as minhas competências, o que eu sou capaz de fazer melhor.
Agora, quando existe uma incompatibilidade com o que eu realmente tenho condição de fazer e eu fico nessa condição de ter uma extrema exigência sobre mim mesmo e não consigo atender a essas expectativas, a gente vai ter uma condição de distresse. O distresse é o estresse negativo, né? É aquele estresse que só vai poder me despertar para constatação de incompetências minhas, né? Para danos à minha saúde mental e, logicamente, desestruturar a minha autoconfiança para desenvolver um trabalho. Então, a gente tem essa diferença. Existe o estresse positivo, quando eu realmente consigo reconhecer que eu tenho essa capacidade de adequar o que eu sou capaz de fazer com as exigências e quero melhorar as minhas capacidades, então eu mesmo me motivo a produzir melhor, mas se chega um momento que eu não consigo mais compatibilizar, equilibrar o que eu realmente sou capaz com o excesso de exigências que estejam projetando sobre mim, eu corro o risco aí de ser submetido ao estresse, que vai ser negativo, vai me desestruturar e, logicamente, né, vai afetar a minha autoestima. O grande problema é quando a gente tem essa intensificação do estresse nos ambientes de trabalho. E hoje a gente tem esse questionamento, né? Se o estresse realmente é compatível com o que realmente seja desejado aí, como novas exigências, como expectativas para a própria organização. O que representa um trabalho bem feito? Vai ser aquilo que a pessoa realmente consegue fazer ou continuar apenas exigindo que ela faça mais e mais e mais e mais e nunca demonstrar satisfação com aquilo que ela já esteja fazendo? Perceba que o estresse também tem relação direta com a satisfação no ambiente de trabalho, né? Então a gente vê isso, o fenômeno do estresse, ele pode ser compreendido aí de acordo com várias referências, né? A exemplo aí de Samuelsky, Chagas e Nietzsche, como transação que envolve risco, perda ou situação na qual as capacidades a mais devam ser mobilizadas. Talvez eu não consiga atingir essa capacidade a mais conforme a situação ali esteja me exigindo. Se isso for além do meu limite, eu realmente não vou conseguir mais mobilizar as minhas capacidades e entro nessa condição então de desvalor, de não reconhecer mais a condição do que eu realmente tenho potencial para fazer. Quanto maior é o esforço, mais duvidoso então se torna o acontecimento, né? Se aquilo que eu já faço não seja efetivamente valorizado, reconhecido, eu simplesmente perco, né, essa condição de valorizar, de reconhecer os meus talentos, as minhas reais capacidades. E se eu não tenho a devida motivação, o devido reconhecimento disso, é claro que eu vou estar fadado a me sentir cada vez mais incapaz, propenso então ao estresse. Então a gente tem aí, né, essa preocupação com o estresse para ver também o próprio ambiente de trabalho, os próprios ambientes corporativos, eles corroboram, né, com situações do binômio, o quanto é exigido do desempenho, o quanto as pessoas que trabalham ali realmente têm capacidade para atender a essas expectativas. Isso é testado o tempo todo, cotidianamente. Então, a exigência para o alcance e superação de metas, né, se essas metas não forem devidamente estabelecidas e coerentemente definidas com as condições de trabalho dos próprios funcionários, isso pode acabar culminando num estresse ou até mesmo uma possibilidade de burnout. Então, a gente vê que no ambiente corporativo que intensifica, né, o estresse, é indispensável o papel aí de uma liderança gerencial, né? Os líderes precisam saber como administrar esse excesso de cobranças que sejam atribuídas ali sobre os seus liderados, sobre os seus funcionários, né? É extremamente importante que esses líderes gerenciais possam criar condições de trabalho compatíveis que motivem e estimulem o trabalhador a lidar com a situação de forma positiva, ou seja, mantendo ali a condição do eustress, né? Que os meus funcionários realmente se sintam capazes de desenvolver o trabalho da melhor forma possível, coerente com as suas reais condições. Portanto, a gente pode atribuir aí a figura de líderes, né, a responsabilidade de saberem como administrar o estresse, as exigências, né, de altas performances, as exigências sobre os desempenhos dos nossos funcionários tenham reais condições de desenvolverem, de aplicarem ali numa organização, no ambiente de trabalho. Então, a liderança gerencial ela é um dos principais responsáveis para criar ambientes que estimulem esse comprometimento com os objetivos da organização, mas que também propiciem oportunidades de crescimento, iniciativa, engenhosidade, autodireção, garantindo aos funcionários que eles realmente se reconheçam, se percebam aptos e capazes de atender aquelas expectativas, aquilo que é exigido ali dos seus desempenhos na organização.
Não posso deixar, eu na condição de líder, na condição de um gestor, eu não posso deixar unicamente que existam desequilíbrios, desajustes. Estamos exigindo muito além do que aquele funcionário, aquele indivíduo efetivamente é capaz de entregar e intensificando essa condição de estresse, do estresse negativo, que pode acabar culminando aí num burnout ou até mesmo numa possibilidade de morte por karoshi, pelo excesso de trabalho. Justamente por essas condições, então, a maneira como nós estejamos percebendo, analisando, diagnosticando o estresse no ambiente de trabalho é um fator que precisa sim ser muito bem administrado. E essa é uma responsabilidade exclusiva da área de gestão de pessoas. Muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo e realmente espero que essa breve discussão aqui sobre estresse no trabalho seja um fator que você também esteja analisando nas suas próprias produções, nas suas realizações profissionais. Muito obrigado pela atenção.